Vladimir Padrino, de acordo com as informações confidenciais às quais tivemos acesso, esteve internado no mesmo hospital militar onde Hugo Chávez foi internado. Ele poderia sair da Venezuela para ir à Espanha e se tratar ou melhorar seu estado de saúde. Raul Castro tem um sósia, todo mundo sabe disso, é evidente. Dizem até que o sósia está mais preparado do que o original, ou seja, que o sósia, para as jogadas políticas, poderia estar até mais preparado do que o original. Eu suponho que o presidente Trump, sabendo a importância que ele dá à história, que não se deve subestimar a sabedoria histórica que Trump tem. Desde a época dos Kennedy, ele esteve muito próximo dos Kennedy. Ele adoraria dialogar mais com um protagonista daquela época do que com qualquer outro idiota. E esse protagonista que resta é Raul Castro, onde você vê o verdadeiro rosto da extrema esquerda, que são pessoas xenófobas, que são pessoas preconceituosas de classe, porque também já nos chamaram de faixa pobres. Muitos venezuelanos recém-migrados ou recém-exilados tivemos que trabalhar na construção civil ou muitos fizeram entregas de delivery. Não temos vergonha de admitir isso. Vergonha seria ser comunista que passa pano para ditaduras, como Antônio Maestre ou a deputada Valverde do Podemos, que nos chamou de parasitas. Tenho certeza de que a justiça, assim como alcançou Nicolás Maduro em diferentes países, em breve também começará a alcançar seus cúmplices. Sinto muita vergonha do rei Felipe VI. Retidos. Isso é o mesmo que dizer que os caras que estão sendo enforcados hoje no Irã, enforcando mesmo, é como dizer que colocaram uma coleira no pescoço deles. Eles estão sendo enforcados e não estão retidos, estão sequestrados. Muitos deles sem ter nenhum processo judicial aberto, sem nenhuma garantia jurídica, sem ver a família durante 2 ou 3 anos. Eles não estão retidos, senhor, não estão retidos. Sequestrados pela ditadura, são vítimas da ditadura. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais, obrigado pelo acompanhamento e pelo carinho de vocês. Obrigado por estarem aí e por fazerem parte desta família que defende a liberdade de imprensa e a liberdade individual. Aqui, fanatismo zero, ideologias só as necessárias, empreendedorismo, esforço, trabalho e vontade de ser livre. Não defendemos nada além disso. Vejam, em alguns minutos uma convidada vai nos contar como está a negociação entre Donald Trump e o governo castrista de Havana. Sim, há negociação. E Donald Trump enviou alguém a Havana para negociar. Vamos contar os detalhes com nossa primeira convidada. Mas antes, um boato. Vladimir Padrino, ministro da Guerra de Defesa dos militares chavistas venezuelanos, pode sair da Venezuela para ir à Espanha e se tratar ou melhorar seu estado de saúde. Esse boato se espalhou rapidamente e fizemos várias consultas, ligações para especialistas, principalmente dos Estados Unidos, federais próximos ao governo da Casa Branca. E o que recebemos é que o difícil para Padrino não seria entrar na Espanha, mas sim sair da Venezuela. Assim como Diosdado Cabello, Delcy e todos os outros, eles estão geolocalizados o tempo todo. Ele só poderia sair pela fronteira com o Brasil ou com a Colômbia, e isso seria realmente difícil para ele. Ainda mais por causa do seu estado de saúde. Segundo essa informação, sim, ele está em estado grave e sofre de câncer. Em uma fase já muito avançada. E tem algo mais que me surpreendeu. Vladimir Padrino, de acordo com as informações confidenciais às quais tivemos acesso, esteve internado no mesmo hospital militar onde Hugo Chávez foi internado. Vocês se lembram quando Hugo Chávez ficou doente, teve câncer, viajou para Cuba, ficou hospitalizado em Cuba? E toda vez que ele voltava para a Venezuela, ia para esse hospital que os amigos do YouTube estão vendo, o Carlos Arbelo. Pois bem, Vladimir Padrino, senhores, esteve internado no mesmo hospital e não só isso.
Ele esteve internado, segundo nossas informações, no mesmo quarto onde esteve Hugo Chávez. Aqui vocês veem Hugo Chávez com a família passeando pelos corredores. Lá também esteve Vladimir Padrino se tratando desse câncer que, segundo nos informam, estaria em fase avançada. Mas já dissemos que o difícil é ele sair da Venezuela. Não vão facilitar para ele, mas ele poderia entrar na Espanha. Olhem, Vladimir Padrino está sendo procurado pela Agência Central de Inteligência, pela DEA. Estão oferecendo até 15 milhões de dólares por informações ou pela sua captura. E ele é acusado de tudo como narcoterrorista. Ele é acusado de torturas, sequestros, execuções sumárias sem ordem judicial, crimes contra a humanidade. Portanto, ele não teria tanta facilidade para entrar na Espanha, a menos que o faça ilegalmente para se tratar dessa doença. Sobre Vladimir Padrino, pesa uma ordem de captura da Agência Central de Inteligência e da DEA e oferecem 15 milhões de dólares. Por qualquer informação, acusado de narcoterrorismo, de crimes contra a humanidade, torturas, execuções sem julgamento, sumárias, sequestros. Ele cometeu todos os crimes. Portanto, a União Europeia proíbe sua entrada. Mas também os Estados Unidos, também o Reino Unido, também o Canadá. Não está fácil para ele. Se finalmente Rodríguez Zapatero, mexendo os pauzinhos, permitir que Vladimir Padrino entre ilegalmente na Espanha, nós vamos ficar sabendo. E isso não vai agradar nem um pouco aos Estados Unidos. Sabemos que eles estão em cima disso, mas é que Zapatero já trouxe muitos torturadores, muitos criminosos para cá. Olhem, o primeiro deles, Rodríguez Torres, o torturador ex-general chavista, está trabalhando em Madrid como assessor de Zapatero e me dizem que está silenciando os exilados que chegam à Espanha. Ou a ex-procuradora chavista Luisa Ortega. Essa mulher que aprovava a prisão de centenas de opositores e fazia vista grossa quando eram torturados. Agora ela se vende como consultora em Madrid. Vocês estão vendo o site dela? Ela acabou de abrir há alguns meses a consultoria Solir. Muito curioso porque nessa primeira página diz, sei como te ajudar. Sim, aí para a prisão deve ser porque outra coisa, o grupo de chavistas torturadores apoiados por Zapatero para chegar à Espanha é imenso. Há muitos mais. E agora só nos restam dois. Os Estados Unidos já consideram Vladimir Padrino, por questões de saúde, acabado. Já não o consideram um perigo. E os demais, como vocês sabem, obedecem às ordens de Donald Trump. Portanto, restam dois para acabar com eles e capturá-los. Diosdado Cabello e Granco Arteaga. De Granco Arteaga, cuidado, ele é o açougueiro de Maduro, o assassino, o maior torturador do regime. Ele foi capaz de ir ao Chile para assassinar o tenente Ojeda há poucos meses. E esse homem que também está proibido de entrar na Espanha passeou neste verão pela Galícia. Este programa denunciou sim, o açougueiro de Maduro resolveu fazer a viagem da sua vida, o caminho de Santiago. Talvez buscando o perdão de Deus, que ele não conseguirá nem em anos, nem na eternidade de inferno que o espera quando morrer. Foi tão obsceno vê-lo na Espanha quanto se ele mostrasse sua compostelana nas redes sociais. A compostelana é o selo que colocam nesse certificado oficial que comprova que você fez uma parte do caminho do apóstolo Tiago. Aí está ele, agora já fechou as redes sociais quando Maduro foi detido. Onde está Granco Arteaga? Onde está Diosdado Cabello? Eu digo a vocês que as autoridades dos Estados Unidos os têm permanentemente localizados. E ao Vladimir Padrino também, caso ele pense em fugir e entrar ilegalmente na Espanha. Continuaremos informando vocês.
É preciso ficar de olho em qualquer um deles. Eles são uma quadrilha narcoterrorista criminosa que inunda meio mundo com drogas, inclusive a Espanha. E aqui no nosso país, passam pano para eles, podem andar livremente pelas ruas, recebem todo tipo de facilidades para virem investir seu dinheiro sujo. E agora, quando estão dando os últimos suspiros, até tentam limpar a imagem deles, para que não pareçam o que realmente são. Nosso dever é contar a verdade para vocês, e fazemos isso todos os dias. Sejam bem-vindos. Nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, a gente não percebe, mas estamos vivendo momentos históricos e não só na Venezuela. Vocês imaginam que em muito pouco tempo acabe a ditadura cubana? Mais de 60 anos de ditadura cubana. Se isso acontecer, vamos acabar comemorando e fazendo um monumento para Donald Trump também. Olhem, o que acontece nas últimas horas, há muito mais movimento em Cuba do que aparentemente chega até nós aqui. É verdade que nenhum líder cubano denunciou publicamente ou fez grande alarde sobre a detenção de Nicolás Maduro. Eles mantiveram isso quase em segundo plano. Sabemos que o plano de Donald Trump é fechar a torneira do dinheiro e a torneira do petróleo. E eles acham que Cuba vai cair como uma fruta madura que não se sustenta, que já estava no limite e que essa ditadura está prestes a acabar. Mas há movimentos. Não vamos contar tudo porque estamos prestes a colaborar para que a ditadura cubana caia o quanto antes. Mas posso dizer que há contatos, que há reuniões e que há pessoas da equipe de Donald Trump que estão negociando e me dizem que já estão em Havana. Quem mais sabe sobre tudo isso é Zoé Valdez, nossa escritora favorita. Como vai, querida amiga? Muito bem, querido Albert. Muito obrigada pelo convite. É verdade. Em Havana, Donald Trump enviou alguém para começar a negociar. Sim, ontem se falava muito sobre essa possibilidade. Lembre-se que tudo com Cuba não é como na Venezuela, que era um pouco mais claro. Com Cuba tudo é muito, muito nebuloso. Eles são especialistas em criar cortinas de fumaça e também são especialistas em criar fintas. Isso também foi dito hoje de manhã. Eles mesmos negaram, mas isso pode fazer parte da nebulosa. Dizem que Trump já esteve em contato direto com alguém, mas nem o próprio Trump confirmou isso, ele não disse nada sobre isso. E provavelmente isso pode ser mais um desejo das pessoas, não é? Agora, é verdade que eu vejo um movimento importante dentro do mundo dos militares no exílio, que fizeram um comunicado, e para mim isso significa muito. Esse comunicado está dizendo aos seus militares, aqueles que ainda estão sob o regime castrista que acabou, não é? Que o prazo já venceu? Ou seja, esses militares liderados por Rafael Del Pino enviaram a seguinte mensagem. Lembre-se que em Cuba, muito astutamente, Raul Castro criou corporações militares ligadas à economia. Claro, nada funcionou em todas essas décadas. Então, esses militares estão dizendo, cuidado, estão dizendo para a CAESA, estão dizendo para as Forças Armadas, vocês têm que ficar muito atentos ao que vão propor ou ao que está acontecendo em relação às mensagens que os Estados Unidos podem enviar, porque pode ser um final terrível. E é isso que esses militares estão colocando na mesa, esses militares que estão esses militares estão muito bem informados por parte dos Estados Unidos, com certeza. É diferente da Venezuela. Na Venezuela está se tentando fazer com que o próprio chavismo se destrua e a divisão. Esse não seria o plano para Cuba? Qual seria a proposta de Trump para acabar com o regime cubano?
Eu continuo pensando, como te disse anteriormente em outro programa, que provavelmente os Estados Unidos estão esperando que Maduro fale sobre Cuba e que outras pessoas falem sobre Cuba. Já o Paulo Carvajal falou no passado, né? É provável que nos últimos dias ele tenha falado mais. Isso é o que Cuba não controla e isso é o importante, que Cuba não controle essa informação. Ele supõe, uma coisa é supor, outra bem diferente é dominar essa informação. E, além disso, eles dominam muito pouco. No programa que te enviei, de Juan Almeida, que é o filho do comandante Almeida, um dos principais comandantes da mal chamada Revolução, ele diz uma coisa muito importante, eles estão totalmente em uma espécie de limbo, a liderança, porque ali quem pode ser aquele que possa falar com uma liderança forte dentro do regime? Isso não existe. Na Venezuela havia uma liderança ainda mais forte, mas isso não existe. Em Cuba, além disso, eles nem conhecem os líderes porque eles nunca aparecem, têm medo, não vão às ruas, não sobem aos palanques. O único que sobe aos palanques, e você vê como é quando pode, pois é o fantoche, que é Miguel Dias-Canel. E às vezes colocam lá, sabe-se lá quem, mas mais ninguém. Vamos falar sobre isso, porque uma das informações que recebemos através de Zoe Valdez é que Raul Castro, o irmãozão de Fidel Castro, 94 anos, seria a pessoa com quem se negociaria direta ou indiretamente. Pelo menos algum enviado de Donald Trump, mas a grande pergunta é se é o verdadeiro Raul Castro ou o sósia. Não estou inventando nada. Não seria a primeira vez que há um sósia de um ditador. E também em Cuba também houve, né, de Fidel. Sim, sim, houve sósias. Inclusive, o primeiro sósia de Fidel Castro se exilou porque Fidel Castro propôs que ele saísse numa situação em que haveria um ataque. E Fidel Castro contou para ele. E ele disse, não. E foi Roblan, que depois, ele era um comediante, além de ator, que depois no exílio passou a vida toda fazendo o que tinham imposto a ele em Cuba, que era ser sósia de Fidel Castro, né? Ou seja, esse tipo de coisa acontece em Cuba. Olha, eu tenho essa informação porque não é que a informação venha de mim. A informação vem de Cuba, mas também do exílio. Eu sempre confio mais nas informações que vêm do exílio, porque há muitas pessoas muito preparadas no exílio que têm mais informações através do que conseguem captar. O governo norte-americano que tem muita informação. Isso é algo que precisamos saber. Olha, eu assisti ao seu programa até certo ponto, porque não tive tempo hoje, mas o senhor que disse o que disse, que acho que é um militar, de que os Estados Unidos não sabem fazer as coisas, até certo ponto tem razão. Não é que não saiba fazer as coisas, é que os Estados Unidos sempre esperam que do outro lado haja um povo que responda, uma realidade que responda. E quando isso não existe, então eles vão embora, o que é lógico, porque como ele mesmo disse, eles trabalham para eles. Olha, Raul Castro tem um sósia, todo mundo sabe disso, é evidente. Dizem até que o sósia é mais preparado do que o original, ou seja, o sósia para as jogadas políticas poderia estar até mais preparado do que o original. Eu suponho que o presidente Trump, sabendo a importância que ele dá à história, que não se deve subestimar a sabedoria histórica que Trump tem, desde os Kennedy, ele esteve muito próximo dos Kennedy, ele adoraria dialogar mais com o protagonista daquela época do que com qualquer outro idiota. E esse protagonista que resta é Raul Castro. Com quem eles vão colocar para dialogar, caso Trump coloque isso como condição? Eu não acho que eles vão colocar o trapo que é Raul Castro, com seus 90, quase 100 anos, mas sim vão colocar o sósia, que está, segundo dizem, em melhores condições físicas e intelectuais, ou seja, psíquicas também, para falar o que mandarem ele dizer. Porque em Cuba tudo é o Partido Comunista, tudo vem direcionado pelo Partido Comunista. Por isso, ainda me surpreende tanto que hoje opositores iranianos, opositores venezuelanos,
falem de socialismo, porque o socialismo daquela época deixou de existir. Agora existe um partido comunista que assumiu duas faces, a do socialismo, a do islamo-socialismo, a do islamo-comunismo e a do comunismo. Vamos assistir a um vídeo que eu consultei com Zoe e todos acham que é o sósia, que não é Raul Castro quem aparece nas imagens. São vídeos recentes porque ele aparece pouco. E reparem que nas poucas aparições públicas que ele faz, as pessoas que conhecem Raul Castro percebem diferenças físicas pequenas, mas percebem. Por exemplo, na altura, nas posturas, nos gestos ou na maneira de caminhar. E além disso, o aparato do Estado já se encarrega de que as imagens, quando é o sósia, sejam tiradas de longe, nunca em close. Tudo faz parte de um plano. Vejam este vídeo, acreditamos que é o sósia de Raul Castro. Vejam. Eu o vejo com muita agilidade, Zoe, para 94 anos. Esse seria um fator a ser considerado de acordo com sua reação. Depois me dizem que o verdadeiro Raul Castro, o pouco que fala ou aparece é muito expressivo, é muito de gritar, muito de fazer gestos exagerados. Quando alguém está silencioso, apertando a mão, fala pouco e não grita nada. Suspeito, né? Sim, muita suspeita. Além disso, olha, eu não concordo com o que diz o senhor Juan Almeida, embora ele tenha razão em muitas coisas, porque ele esteve muito próximo de Raul Castro, foi praticamente criado por Raul Castro, que Raul não seria a figura para falar, para dialogar por causa da idade. Você vê que há um sósia, evidentemente. Não é só por isso, mas porque ele não tem liderança. Isso não importa para Trump. O que Trump quer é a figura histórica, ou seja, a liderança que ele tem hoje, que é falsa, ele continua tendo, ou seja, as pessoas ainda continuam, há uma ou duas gerações que ainda seguem atrás desses líderes históricos. O governo americano sabe disso, os americanos sabem disso. Olha, o sósia, além disso, há gestos de Raul Castro, que eram gestos muito precisos, que o sósia estudou, mas não tem. Eu me lembro, além disso, também quando foi inaugurado o Cinema Chaplin em Cuba, que Geraldine Chaplin foi a Cuba com seu filho. Eu estive muito perto de Raul Castro porque nos convidaram, eu trabalhava no Instituto Cinematográfico de Cuba. Naquela época eu era uma estudante que estava fazendo uma espécie de serviço social, que é como eles chamam, né? E Raul Castro é uma pessoa, como você mesmo acabou de dizer, que se movimenta muito e que tem uns gestos muito próprios dele, assim como Fidel Castro tinha. Isso não está no dublê. Às vezes ele se lembra e repete mal, mas o dublê, se você perceber, tem como uma carga mais, eu diria mais inteligente, porque Raul Castro nunca foi, o próprio Uber Matos dizia que Raul Castro era, Fidel Castro zombava muito do irmão por causa disso, porque ele era um estúpido. E é isso que aconteceu. Um estúpido, claro, muito perigoso, sem dúvida, porque ele matou muita gente. Saddam Hussein, Hitler, Stalin, Fidel Castro. Sim, Raul Castro também tem um sósia e talvez agora o sósia seja a peça fundamental, não o original, de chegar a um acordo e acabar com a ditadura. Nunca estivemos tão perto. Talvez desta vez sim, não é, Zoe? Eu acho que sim, estou muito esperançosa. Há muitos cubanos que estão esperançosos, só que é preciso alertar o povo cubano de que tem que estar preparado para receber o que se exige por trás de um apoio tão monumental como esse.
Lembre-se da época, lembre-se do que fizeram, do que os Estados Unidos fizeram na França e do que aconteceu com Charles de Gaulle. O que os Estados Unidos pretendiam? Charles de Gaulle impediu, mas foram os Estados Unidos que libertaram a França da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. O papel deles foi fundamental, ou seja, ninguém pode ignorar isso. E depois eles esperam, claro, que haja um povo por trás, que haja, sobretudo, movimentos e partidos já organizados. Isso existe. Eu, por exemplo, sou das relações exteriores do Partido Republicano de Cuba. Isso é dentro do partido, eu tenho meu próprio movimento, que é o Movimento Republicano Libertário Martiano, que tem um site, movimentocubano.com. Lá vocês vão ver que existem projetos para mudanças de governo que provavelmente ninguém vai implementar, mas que estão lá para que quem puder fazer, faça. Eu sempre digo que a líder do povo cubano caminha anonimamente pelas ruas de Cuba e que nos dias 11 e 12 de julho de 2021, o povo cubano provou que podia ser seu próprio líder. Viva a esperança e viva Cuba livre, que nós veremos isso. Você e eu hoje vamos celebrar e você poderá voltar ao seu país. Quero te dizer uma coisa. Eu sou tão grata a você por tudo que faz pelo meu país. Porque todo dia você dedica tanto ao meu país que nós, cubanos, nunca vamos esquecer disso. Obrigada. Alberto Castiglione, obrigado. Sei que você faria o mesmo por mim. Um beijo forte, querida. Tudo pela Espanha. Eu sei. Obrigado, Zoe Valdez. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Que bom quanta esperança nas mensagens que recebemos da Venezuela e de Cuba. Senhores, depois de 26 anos, depois de 67 anos, acho que em Cuba, se isso acabar em questão de meses, estamos vivendo momentos históricos que teremos que lembrar por toda a vida. Aqui está conosco o grande Carlos Marcos, nosso analista político. Como vai, Carlos? Muito bem, bom dia, Albert. Você esperava ver o fim do castrismo? Eu desejava muito, mas vai ser graças mais uma vez a Donald Trump que poderemos ver o povo cubano recuperar a vida, porque o povo cubano, neste momento, está passando por fome, sofrimento, dor e pobreza. Tudo isso nas mãos do Partido Comunista, da família Castro e daqueles que pretendem perpetuar essa ditadura sangrenta, que realmente é, para recuperar um Estado democrático, e aí está Donald Trump mais uma vez. Depois falaremos sobre direito internacional, se concordar. Sim, porque, claro, Castro morreu, o irmão dele tem 94 anos, mas o castrismo continua. E aqui na Espanha há inúmeros atores, cantores, intelectuais que continuam adorando o castrismo e viajando para lá defendendo o castrismo. A lista seria imensa, ou seja, isso permanece porque alguns passam pano, né, até hoje. Não há nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O que acontece é que eu não vejo um povo cubano feliz, vejo um povo cubano que sofre. É como essas manifestações contra Donald Trump, em que há um grupo de pessoas pouco numeroso, mas entre as quais não há um único venezuelano. Ou seja, todas as manifestações a favor da intervenção dos Estados Unidos estão cheias de venezuelanos. E todas as que são contra são esquerdistas mimados que vivem a ditadura pela televisão no conforto da sua casa. E que não tem nenhuma empatia com esse povo que está subjugado, que está perseguido, que está sendo assassinado. E que na Venezuela, ainda hoje, continuam ativos esses centros de tortura que foram abertos pelo chavismo e mantidos por Maduro. E que são uma máquina de destruição para seres humanos que ninguém defendeu durante tanto tempo. Nós gostamos de pessoas corajosas neste programa e, entre elas, um jovem que fugiu para não ser morto. E, por sorte, hoje ele é uma das vozes mais reconhecidas contra o regime chavista. Andrés Villavicencio, como você está?
Muito obrigado, Albert, pelo convite novamente, e estou muito bem, desejando que a transição que já começou siga seu curso até que a liberdade e a democracia sejam restauradas na Venezuela. Olha, amanhã, quinta-feira, Maria Corina Machado na Casa Branca, em reunião com Donald Trump. O que você espera? Espero que ela diga a ele o que sente a imensa maioria dos venezuelanos e em quem votou a imensa maioria dos venezuelanos quando decidimos eleger Edmundo González como o presidente eleito da Venezuela, que depois foi forçado ao exílio, mas por estar exilado, não é menos presidente eleito. Na Venezuela, existe autoridade legítima para assumir após a transição. Além disso, Maria Corina Machado já explicou em várias ocasiões qual é o seu plano para as primeiras 100 horas e o plano para os primeiros 100 dias para estabilizar o país. É uma pessoa que se preparou para este momento. Como venezuelano, agradeço muito a liderança de Maria Corina Machado, que está à altura do momento histórico do nosso país. Que isso seja informado ao presidente Trump e que ele esteja convencido de que a transição pode começar o quanto antes. Estamos em dias em que é preciso apontar aqueles que permitiram, e há muitos espanhóis nessa lista, que um regime que mata e tortura permaneça no poder por quase 30 anos. E depois aqueles que se beneficiaram dele. Por exemplo, Rodríguez Zapatero, por exemplo, Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, a lista, Baltasar Garzón, a lista é imensa. Há muitos espanhóis, alguns ficaram milionários com o dinheiro do narcotráfico da Venezuela. Olhem, acho que é momento de lembrar que este homem que vocês vão ver era professor da Universidade Complutense de Madrid, dava aulas de política, Juan Carlos Monedero. Enquanto isso, há alguns meses, em 2025, ele foi para a prisão do Helicoide, um centro de torturas, para dar um curso de direitos humanos. Vejam. Mais do que uma conferência, né, eu queria compartilhar com vocês uma aula que tivemos com a sala situacional, que tem interesse em formação. A sala situacional entendeu que se há um setor em um país que precisa... Há um monte de policiais, de funcionários na sala do Helicoide, onde ele deu uma palestra sobre direitos humanos. Vejam, sério, parece uma piada de mau gosto, de humor negro, e ele cobrou por isso, como cobra por tudo. E, entre outras coisas, nessa palestra, ele negou que existissem presos políticos no Helicoide. E quando saiu de lá, e isso é para você, Carlos, ele foi para a Universidade Complutense dar aulas para alunos espanhóis e de outros países. Quando é que vamos fazer uma limpeza profunda daqueles que doutrinam, manipulam, daqueles que recebem dinheiro sujo de narcoditaduras e estão andando ao nosso lado na rua? Outro dia, neste programa, eu disse duas coisas. A primeira, que achei muito infeliz, muito desproporcional, os adjetivos que Donald Trump atribuiu à Maria Corina, não é? Porque ele podia ter dito para dar tempo ao tempo, mas não precisava desqualificá-la dizendo que ela não tinha respeito nem apoio. No momento, Maria Corina é a vencedora, junto com Edmundo, claramente, de eleições que foram roubadas do povo venezuelano e por isso merece respeito. E eu disse isso aqui. Mas, além disso, eu entendia e entendo que está sob responsabilidade do governo americano tornar pública uma lista de nomes de pessoas que colaboraram, que ajudaram a limpar a imagem do regime de Maduro. E entre eles está esse miserável intelectual chamado Monedero. Porque é preciso ser um miserável intelectual, um indigente moral, para ir a um centro de tortura, falar com aqueles que sabem que estão sendo torturados sobre direitos humanos. É rir na cara deles, humilhá-los, degradá-los e contribuir para a lavagem de imagem do assassino que os está torturando, que não é outro senão Nicolás Maduro, mas também Delcy, também Diosdado Cabello. Por isso quero acreditar que a transição que Trump iniciou se concretize. Não me basta uma libertação diária a conta-gotas de 8 pessoas. Não me basta o cinismo de um Rodríguez Zapatero colaboracionista. Quem pagou aquelas 37 viagens de Rodríguez Zapatero a Caracas? Onde ele se hospedou? Quem bancou isso? Quanto pagaram a ele por essas viagens? Isso não influencia na política interna. E nós, espanhóis, precisamos saber se é verdade que essa lista de nomes que você propôs e à qual podem ser acrescentados muitos outros se beneficiaram com dinheiro manchado de sangue.
de sangue de venezuelanos que exigiam sua liberdade, que deram a cara por sua liberdade, que lutaram pela liberdade, e que o governo de Maduro, a ditadura de Maduro, usou isso que agora os progressistas chamam de direito internacional como seu escudo protetor. Mas estamos loucos, quer dizer, estamos sabendo o que estão fazendo na Venezuela e não há nenhum órgão, nem a ONU, nem nenhum órgão mundial que possa intervir. O que fazemos? Vamos ficar olhando para o Irã enquanto matam 2.000 pessoas na rua sem que o direito internacional diga mais do que isso não pode ser feito porque o direito internacional não prevê isso? Parem com essas besteiras, estão matando gente na rua. Como Maduro matava pessoas nos centros de tortura, os desaparecidos, porque falam de presos políticos. Quantos desaparecidos existem? Como houve em Cuba, como ainda existem. As ditaduras comunistas como a da Venezuela ou a de Cuba, ou o regime teocrático dos ayatolás, eliminam as pessoas e as enterram. Aliás, deixa eu fazer um parêntese. Quero lembrar que há pouco tempo se completou o 90º aniversário de que a República Espanhola, o governo, o da República, matou entre 2.500 e 5.000 pessoas. Porque nem sequer estão identificados os que estão enterrados numa vala comum em Paracuelos del Jarama. Para esses não existe memória histórica, não existe justiça histórica, não existe nada além de desprezo e ostracismo, pois eu quero reivindicar isso. Há 90 anos, o governo da República assassinou cerca de 5.000 pessoas por ordem direta de Santiago Carrillo, que era o responsável do Partido Comunista, e do governo que mandou assassinar pessoas que estavam sob custódia do Estado. O mesmo que está acontecendo na Venezuela, exatamente o mesmo que está acontecendo em Cuba. E a isso é preciso responder. E quando utilizam o direito internacional para dar cobertura aos assassinos, o direito internacional não vale nada, é só papel molhado. O que é o helicoide para quem nunca esteve lá, Andrés? Dizer que o helicoide é um centro de torturas. Isso está certificado pela ONU e, além disso, há um artigo na BBC e um documentário na BBC que falam muito bem sobre isso. Quero dizer que nem sempre foi um centro de torturas. Nos anos 50, quando surgiu, era para ser um centro comercial. E é uma infraestrutura faraônica gigante no centro de Caracas, que inclui um heliporto, inclui elevadores de luxo. Infelizmente, o empresário na década de 50 faliu. E esse edifício foi estatizado e depois, quando o chavismo chegou ao poder, o transformou em um centro de torturas. Nós dizemos que é uma espécie de estrela da morte do socialismo do século XXI e é realmente lamentável o que vimos lá. Não só pelas torturas e pelas pessoas assassinadas, mas pelo sofrimento dos familiares que ficaram do lado de fora, exigindo justiça ou exigindo uma prova de vida de seus entes queridos sem recebê-la. Vimos gentalha como Juan Carlos Monedero falar sobre direitos humanos em um local onde eles são violados e ainda ministrar uma oficina de direitos humanos junto com os torturadores. Foi a infâmia das maiores infâmias já cometidas contra a Venezuela. E te digo mais, quando tudo isso estava acontecendo na Venezuela, nenhuma dessas pessoas falava de direito internacional, nenhuma dessas pessoas falava de direitos humanos. E neste momento, o processo que Nicolás Maduro enfrenta por ter sido levado à justiça é um processo no qual estão sendo respeitadas suas garantias. É um processo onde ninguém está torturando ele, é um processo onde ele tem acesso a atendimento médico, é um processo onde ele teve acesso a um advogado. É um processo, além disso, público e notório, onde todo mundo viu e o mundo inteiro teve a comprovação de que ele continua vivo, de que ele continua bem e que ninguém atentou contra a vida dele. Todas essas garantias legais e todos esses componentes do devido processo, Nicolás Maduro não ofereceu isso aos presos políticos nem aos executados extrajudicialmente. Não deu aos sequestrados, aos desaparecidos, nem aos familiares deles, que sofreram com as torturas e as mortes dos seus. Muito importante. Estávamos conversando e eu acho que é o momento de começar a relembrar coisas que já contamos aqui sobre cúmplices. São cúmplices da narcoditadura Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos Monedero. Bom, sobre Zapatero teria que fazer um capítulo à parte, ele é o grande embaixador do ditador, mas, por exemplo, pessoas como José Bono. José Bono era ministro da Defesa com Zapatero, vendeu um monte de navios e fragatas para Hugo Chávez. E montaram um negócio estranho, no qual havia uma empresa para vender de um país para outro, porque deveria haver algum intermediário. Bom, mas havia, para quê?
para receber comissões ilegais que giraram em torno de 40 milhões de euros. E depois outro nome, Baltazar Garzón, o advogado que era juiz e que foi afastado da carreira judicial por prevaricação. Nicolás Maduro contratou Baltazar Garzón várias vezes, a última em 2016. O objetivo era entrar com ações legais contra fornecedores da PDVSA. O fato é que, naquela época, Baltazar Garzón estava começando seu relacionamento com a então Procuradora-Geral do Estado, Dolores Delgado. E era isso que Maduro queria, estar próximo da Procuradora. Quanto Garzón recebeu só por esse contrato? 8 milhões e 800 mil euros de dinheiro chavista. Depois, defendendo o laranja de Maduro, Alex Saab, mais 4 milhões. Ou seja, quando virem muitos chalés, fazendas na Espanha, de pessoas que estamos mencionando, e podemos começar pelos marqueses de Galapa em diante, pensem na origem do dinheiro. Falávamos de Zapatero. Lourenço Salé esteve por aqui, 4 anos na tumba. A entrevista que fizemos com ele teve muita repercussão e foi muito emocionante. Este é o momento em que Loren lembra como Zapatero insistia, assediava, brigava com a mãe dele depois de 2 anos, preso, pedindo por favor para que ela não criticasse o regime. Ouçam. Zapatero realmente ligou para sua mãe? Sim. Minha mãe se reuniu com ele em várias ocasiões. E bem, como você sabe, eu fui sequestrado em Bogotá e me colocaram na tumba, que é um centro de tortura que fica no centro de Caracas, nos porões do Serviço Bolivariano de Inteligência. Há um centro de tortura sob o metrô de Caracas. E estávamos lá, eu já estava há 2 anos ali, e minha mãe participou de uma das denúncias que fazia pelo que estavam fazendo comigo. Ele a chamou para repreendê-la, para brigar com ela, porque ela não tinha por que estar dizendo isso, e ele agia como uma espécie de censor dos familiares. Dos presos políticos. O que ele dizia para ela? Que se ela criticasse o regime, seria mais difícil te tirar de lá? Sim. E que ela não fizesse isso porque senão ele não ia ajudar, que ela tinha que ficar calada, que senão, então não. E tipo, imagina dizer para uma mãe que o único filho dela está lá preso, né? Mas é que Zapatero sempre fez esse papel sinistro. Olha, você sabe quem o Zapatero trouxe para cá? Ao Rodrigues Torres. Rodrigues Torres foi quem criou a tumba. Foi ele que nos perseguiu no movimento estudantil. Ele é responsável pela morte de muitos jovens e estudantes. Ele foi o cérebro do aparato repressor do chavismo. Ele que construiu isso. Ele foi engenheiro disso junto com Luiz Ortega Dias, amigo do Zapatero, que também está aqui. A promotora que agora montou uma consultoria em Madrid, da qual falávamos no editorial, ou seja, temos torturadores andando por aí, assessores do Zapatero em Madrid, muitos, viu? Mais de um. Uma promotora que fez vista grossa e prendeu opositores, agora abrindo uma consultoria na capital. Impunidade absoluta. Por quê? Porque se sentem impunes porque está o governo Sánchez. Ou será que talvez com a chegada de Feijó, Carlos continuariam igualmente impunes? Porque essa é outra questão. Não sei, Albert. 2 coisas me chamam muita atenção. Zapatero, que é um cara que aparecia muito na mídia e gostava de dar a cara, está há 9 dias desaparecido. Não disse uma palavra. Curiosamente, o Partido Socialista já escondeu Zapatero na última campanha da Extremadura. Devem ter sentido alguma coisa porque ele está desaparecido. Mas também faz 9 dias que não se localiza nenhuma narcolancha indo em direção aos Estados Unidos transportando droga. Desde que Trump interveio, essas narcolanchas desapareceram. Portanto, a relação me parece direta. E tem uma coisa que está me causando uma repulsa especial, que é a insistência da esquerda midiática e do governo da Espanha em limpar a imagem de Zapatero. Temo que seja porque eles veem o que está por vir para ele.
Vendem Zapatero como o libertador de presos políticos. É uma grande mentira, uma enorme mentira. Os presos políticos que estão sendo libertados por ordem de Donald Trump e do governo dos Estados Unidos. E chama da atenção o silêncio dos libertados. Temo muito que eles estejam sob ameaça. Não falem porque os que ficam dentro podem passar por maus bocados. Temo que seja assim mesmo. Mas lembre-se que na Espanha há muitos venezuelanos que fugiram da ditadura. Pessoas que vieram para cá para salvar suas vidas. Até 8 milhões em todo o mundo. Mas atenção, porque também há chavistas que vieram se esconder na Espanha com suas grandes fortunas. E eles se dedicam a comprar apartamentos no bairro de Salamanca de 6, 7, 8 e até 12 milhões e pretendem esconder aqui suas vergonhas. Teremos que investigar também esses venezuelanos que estão aqui usando a Espanha como refúgio, sob a tolerância do governo, do Partido Socialista e dos comunistas, para desfrutar aqui do dinheiro roubado de seus compatriotas. São questões que não podem ficar sem resposta. E Donald Trump também tem a obrigação de revelar essas coisas. O mundo precisa saber quem tem colaborado, quem ficou milionário com o governo sangrento de Maduro, onde estão e por quê. Por que os libertados não falam? Por que permanecem calados? Andrés, me dizem que para isso está Rodríguez Torres, o ex-general amigo de Zapatero, para lembrar a eles que têm familiares lá. Mas aconteceu com Edmundo González. Edmundo González chegou aqui, tinha vencido eleições e ficou mudo. E até chegou a agradecer ao Zapatero uma vez. Claro, ele tinha metade da família em Caracas e alguns na prisão. O que é isso? Isso é chantagem? Olha, toda vez que virmos declarações de pessoas que foram soltas, de familiares de pessoas soltas, ou até mesmo do presidente eleito Edmundo González, lembremos que eles têm familiares na Venezuela que estão ameaçados. E muitas vezes, muito do contexto do que faz ou diz o presidente eleito Edmundo González é porque eles têm sua filha, seus netos e seu genro sequestrados na Venezuela. Sua filha está em casa, assim como seus netos, mas claro que está sob ameaça. E seu genro ficou desaparecido por mais de 300 dias, sem que se soubesse se ainda estava vivo. Nunca receberam uma prova de vida, não se sabia qual era o local de reclusão. Não se sabia do que ele era acusado e não se sabia quando seria apresentado a um tribunal. Quando finalmente isso aconteceu, quase um ano depois, veja só, levaram-no a um tribunal para sentenciá-lo e lhe deram a pena máxima venezuelana, que são 30 anos, sem que tivessem realizado qualquer tipo de julgamento. Ou seja, é assim que a ditadura venezuelana trata seus presos, é assim que a ditadura venezuelana trata seus sequestrados. E é lamentável, é repugnante que pessoas como Rodríguez Zapatero se dediquem a fazer lobby a favor da ditadura. E digo lobby em todo o sentido da palavra lobby, porque Rodríguez Zapatero não é apenas uma peça do regime chavista na Espanha, ele é a principal peça do sistema chavista em toda a Europa, e isso se diz facilmente. Mas é gravíssimo, porque eu acredito que os venezuelanos, quando o regime chavista finalmente cair e a transição estiver completamente consumada, começarão a ser revelados vários escândalos, muitas verdades virão à tona, os tapetes começarão a ser levantados, como dizem aqui na Espanha, e vamos entender os vínculos de muita gente e de muitos ativistas pró-chavistas que na última semana, e principalmente nos últimos dias, têm defendido de forma eficiente o indefensável, que é defender a ditadura. E veja só, Albert, que agora não é só defender o regime chavista, agora eles também atacam a diáspora venezuelana. Ou seja, eles elevaram a um patamar ainda mais alto o nível de ligação com o regime. Agora não só defendem a ditadura, mas também dizem que nós, os exilados, somos parasitas, como disse uma deputada do Podemos. Ou somos vermes, como nos chamou Antônio Maestre, entre outras gentilezas que foram ditas nas últimas semanas. Veja que é justamente nesses momentos que você vê o verdadeiro rosto da extrema esquerda, que são pessoas xenófobas, pessoas classistas, porque também já nos chamaram de faixa-pobres. Muitos venezuelanos recém-migrados ou recém-exilados tivemos que trabalhar na construção civil, ou muitos fizeram entregas, e claro que não temos vergonha de admitir isso. Vergonha seria ser comunista que defende ditaduras, como Antônio Maestre ou a deputada Valverde do Podemos, que nos chamou de parasitas. Tenho certeza de que a justiça, assim como já alcançou Nicolás Maduro em diferentes países, em breve também começará a alcançar seus cúmplices.
Uma delas, Ione Belarra, do Podemos, partido financiado pelo Irã e pela Venezuela, está em uma coletiva de imprensa e o único jornalista que faz a pergunta que todos queremos é Vito Quiles. Este é o momento. Senhora Belarra, o que pensa sobre uma deputada do seu partido chamar venezuelanos na Espanha de parasitas, enquanto vocês recebem 109 mil euros por ano e vivem do Estado? E por que não falaram sobre o direito internacional? Em 27 anos de ditadura chavista não disseram uma palavra sequer. Sobre direito internacional, senhora Belarra, em 27 anos de ditadura. Você não tem a palavra. É incrível que ainda esteja aqui. Que te expulsem logo. Estranho vocês não terem ido com Maduro, já que acham incrível eu estar aqui. O surpreendente é vocês continuarem aqui apoiando o presidente Maduro. Por que defendem a Palestina livre, mas não a Venezuela livre, senhora Belarra? Pode respeitar os colegas, por favor? Por que Palestina livre, mas não Venezuela livre? É uma pergunta que muita gente faz. Seus colegas estão te dizendo que você não tem a palavra. Nem preciso te dizer isso. Seus colegas estão te dizendo que você não tem a palavra. Pode respeitar a vez de falar? Respeite a imprensa. Você que passa vergonha recebendo para ser chavista, certo? Queria perguntar a sua opinião sobre essa reunião. E agora já começam a perguntar aquelas coisas absurdas de sempre, André? Se me permite um comentário. Primeiro, que vergonha. Que vergonha não responder. E ainda se fazer de porta-voz dos oprimidos ganhando 109 mil euros por ano de dinheiro público é muita cara de pau. Inacreditável, como vocês dizem, de cair o queixo. Não, e além disso, querer expulsar quem não pensa como você. Ou seja, não existe ditador maior do que essa esquerda caviar, acostumada a viver do dinheiro público. Marcos, eles querem que a gente saia. Se eles governassem, fechariam os meios de comunicação, nos colocariam na cadeia, acabaríamos como na Venezuela, não é, Carlos? Não tenha a menor dúvida. É o comunismo. O comunismo é igual em todos os lugares. Busca aumentar a pobreza. Como já dissemos aqui, o próprio comandante Chávez, na época, disse a um assessor seu que o incentivava a melhorar a qualidade de vida das pessoas para que pudessem subir de status socioeconômico. E Chávez respondeu: é que o senhor não entendeu a revolução. Não nos interessa acabar com a pobreza porque os pobres votam em nós. E quando virarem classe média, vão deixar de votar em nós. Essa é a filosofia comunista. Os comunistas, e na Espanha, esse processo já foi colocado em prática. Na Espanha, destruíram a classe média espanhola porque a rebaixaram para a base da pirâmide. Para quê? Para que precisem viver de subsídios, das ajudas que o governo dá para as pessoas, tornando-as dependentes do Estado. E essa política não só empobrece moralmente, empobrece um país, mas não se conhece nenhum país comunista onde as pessoas vivam contentes e felizes. Muito pelo contrário. O comunismo é a ideologia que mais matou seres humanos em todo o mundo. Isso não é discutível. E Podemos, na Espanha, é a representação do comunismo mais extremo. Claro que nos perseguiriam. Você e eu. E Andrés, claro. Nós três estaríamos na prisão, provavelmente em um centro de tortura. E como não seria suficiente para eles, iriam atrás das nossas famílias, porque tem essa mesquinharia que os caracteriza, esse ódio interno que os faz lutar para que as cúpulas comunistas vivam como reis, que é o que acontece em todos os países comunistas do mundo. Maduro e sua família são multimilionários e sua equipe vive muito bem porque não estão nem aí para o sofrimento do seu povo. Eles exploram o povo de propósito. Quero que não esqueçam e peço sua opinião, Andrés, sobre o que disse o rei da Espanha. Porque vejam, de Sánchez se espera qualquer coisa, porque supostamente ele foi financiado por esse dinheiro sujo. Os tribunais vão provar isso, espero. Mas do rei esperávamos outra coisa. E quando libertaram vários espanhóis, ele disse a mesma frase que Sánchez disse, esta. Todos nós devemos nos alegrar com a libertação de 5 compatriotas e de outros cidadãos que também estavam retidos. Representa um passo necessário na direção que... Retidos, não na prisão, não sequestrados, não torturados por mais de 1 ano. Retidos, como se estivessem em um engarrafamento. Peço sua opinião, mas antes vamos ouvir Lanos e Meiva, ouvintes. Majestade, dizer que os presos políticos e torturados da Venezuela são cidadãos retidos, isso eu espero do presidente do governo, mas não daquele que eu considerava meu rei.
A senhora tem mais preparo do que eu e eu vejo claramente esses rostos quando são libertados. Esses cidadãos são presos políticos e torturados. Espero que recupere logo o bom senso. Já disse certa vez que parece que quem escreve os discursos de um e de outro é o mesmo. Na época, com a questão de Gaza, na ONU, ambos falavam de genocídio e agora é o mesmo discurso. Agora, sobre os retidos na Venezuela, não falam de presos, falam de retidos. Sabemos de quem estamos falando, não é? Sem dúvida. Como vocês exilados que estão aqui receberam isso? Vocês esperavam esse jogo do rei tão sujo e tão doloroso? Pelo menos para os espanhóis, é. Bem, eu entendo que por mandato constitucional a figura do rei deve ser o mais neutra possível. Então eu entendo por que isso aconteceu. Claro, eu teria desejado que as coisas fossem chamadas pelo nome certo, mas entendo que a figura do rei e a majestade do cargo de chefe de Estado que ele ocupa implica certa neutralidade. Mas outra coisa que eu queria dizer era que justamente, sim, o empobrecimento nos sistemas comunistas, como Carlos comentou há pouco, foi algo que vivemos na Venezuela desde o primeiro momento. E depois vimos coisas como, por exemplo, um ministro chamado Héctor Rodrigues, que em uma reunião, em uma espécie de assembleia popular, ele dizia: nós não vamos tirar vocês da pobreza para a classe média, porque aspirariam a ser da oposição. E tem outra declaração de Tarek El Aissami, que é um ministro, um ex-ministro, ex-presidente da PDVSA, que hoje está preso porque criou um esquema de corrupção onde roubaram 23 bilhões de dólares, em que o cara dizia: eu me orgulho de vir aos bairros mais pobres porque quanto mais pobreza a gente encontra, mais lealdade há à revolução. E claro, eles criaram um sistema clientelista de empobrecimento premeditado para tornar as pessoas dependentes do Estado e, através dessa dependência do Estado, eles exercem controle social. E o que houve na Venezuela, em 28 de julho de 2024, foi uma saudável rebelião cívica contra essa opressão, contra esse empobrecimento e contra o desejo de viver em liberdade. E que a sua maior aspiração não seja que o Estado te leve uma caixa de comida a cada 2 semanas, que é o que o chavismo pretende que os venezuelanos aspirem. E eu sempre disse: o comunismo e o socialismo, que são contra a natureza, estão condenados ao fracasso na Venezuela e ao desprezo da imensa maioria dos venezuelanos, porque na Venezuela ainda não nasceu a primeira mulher que deseje que seu filho seja pobre. Na Venezuela queremos prosperidade, liberdade e um país em ordem, para realizar nossos sonhos lá sem precisar nos exilar, seja por questões econômicas ou perseguição política. Sobre o rei, eu espero neutralidade, André, mas para que ele não me diga em quem votar, não para que agora sim, agora não defenda os direitos humanos conforme lhe convém. Com Gaza, genocídio com os venezuelanos, retenção, isso eu não espero do rei. Está decepcionando gerações inteiras. Sei, Carlos, que dói para você falar sobre isso, porque você era, não sei se ainda é, muito monarquista. Mas esse rei precisa de um reset, ou então precisamos abrir mão dele? Eu, Alberto, defendi aqui a instituição da monarquia frente a uma república. A experiência que a Espanha teve com a Primeira e a Segunda República não torna esse sistema nada recomendável. Dito isso, eu me envergonho profundamente do rei Felipe VI. Retidos. Isso é o mesmo que dizer que os caras que estão sendo enforcados hoje no Irã, enforcando mesmo, é como dizer que colocaram uma coleira no pescoço deles. Eles estão sendo enforcados e não estão retidos, estão sequestrados. Muitos deles sem ter nenhum processo judicial aberto, sem nenhuma garantia jurídica, sem ver a família durante 2 ou 3 anos. Eles não estão retidos, senhor. Não estão retidos. Estão sequestrados pela ditadura. São vítimas da ditadura. E é uma vergonha que o rei da Espanha, que é um cara culto, e eu entendo, Andrés, sua diplomacia e sua cortesia, mas isso não pode me impedir de dizer o que penso depois de ter defendido tantas vezes a instituição. Eu me envergonho dessas declarações do rei que levam à assinatura de Bolaños e da Moncloa. Mas o rei não é um poeta declamador. Ele não tem por que ler essas páginas vergonhosas que mandam para ele dizer que pessoas que vivem isoladas em uma sala de tortura estão retidas. Não, senhor, tenha coragem. Coloque a coroa de rei e chame o pão de pão e o vinho de vinho. E se ficarem bravos na Moncloa, que fiquem bravos. Mais vale honra sem navio do que navio sem honra, senhor.
Mensagem ao rei Felipe VI e vou dar minha opinião sobre Zapatero, Fernandes e Pepe. Querer limpar a imagem de Zapatero, querendo nos fazer acreditar que graças a ele foram libertados presos políticos, entre eles 5 espanhóis, me parece a coisa mais indigna que os porta-vozes deste desgoverno de inquisição que temos possam fazer. Fica claro a cada dia que passa que esse pessoal não tem limites. Pedrito, né, o Calavera, que aparece dizendo que nosso ator Zapatero, que intermediou e que nessas últimas 2 semanas, que graças ao Zapatero também, que a libertação dos presos é graças ao Zapatero, quando já ouvimos todas as declarações dos venezuelanos sobre o que eles acham do Zapatero e que nenhum venezuelano fala bem do Zapatero ou de governos de esquerda, claro. Mas sim, muitos de vocês falam bem do Donald Trump, embora haja debate, sempre há. Menezes, Tony, Sofia e Joaquim, que é um confidencial que escreveu uma carta para o Donald Trump e vai nos mostrar. Acho que Marco Rubio deixou isso bem claro. O projeto da administração Trump, um dos grandes projetos, é eliminar o socialismo, erradicá-lo ou pelo menos deixá-lo paralisado. E para isso, bom, é principal e primordial, primeiro, exterminar os ratos gordos, os chefes, então Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodrigues, depois exterminar também as baratas são Zapatero, Pedro Sanches, José Bono, José Blanco. Não se trata apenas de um interesse econômico por parte dos Estados Unidos. Claro que sim, os Estados Unidos vão defender seus interesses, mas claro, seus interesses em um mundo tão globalizado como o que vivemos. Também se trata de que os Estados Unidos recuperem sua posição no mundo, então a China tomou uma grande parte do poder que eles tinham. Não vou duvidar que os Estados Unidos tenham seus interesses sobre a Venezuela, sobre os países do sul da América, mas qual é a outra alternativa? Que o povo venezuelano morra de fome, sem nenhum tipo de recurso, sob a bota de uma ditadura torturadora? Eu acho que o povo venezuelano tem isso muito claro, em sua maioria, e que os Estados Unidos não vão deixar que eles morram de fome, nem vão torturá-los. Enviar uma carta ao presidente Donald Trump. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas a minha intenção é transmitir para vocês que, como membro da sociedade civil, a gente não pode ficar parado. E eu gostaria que outros espanhóis se juntassem. Ele fala nesta carta sobre Zapatero e o alerta sobre o que Zapatero fez em relação ao chavismo. Olhem, amanhã se preparem, porque temos uma informação confidencial que acabou de chegar para nós. E eu tenho as acusações às quais Zapatero teria que responder perante os Estados Unidos, porque sim, ele está sendo investigado, já contamos isso aqui. E são muitas, começando por enriquecimento ilícito. Tantas que até poderiam pedir a extradição, mas isso eu conto para você amanhã. Vocês vão me permitir que a gente trate por um momento de algumas questões domésticas que me preocupam. A esposa de Sanches, Begoña Gomes, em novembro, pediu ao juiz Peinado que entregasse o passaporte. Aqui dissemos e acreditamos que é verdade e mantemos isso, que pediu dupla nacionalidade, que pediu a nacionalidade dominicana sem perder a espanhola. Nunca desmentiram isso, nem da República Dominicana, nem da Espanha. Begoña Gomes se recusa a entregar seu passaporte ao juiz Peinado, a tal ponto que o juiz pede à polícia que vá até o Palácio da Moncloa para recolher o passaporte de Begoña Gomes. E Cristina Álvares está na mesma posição. Como você interpreta isso, Carlos? Que a esposa do presidente não colabore com a justiça e se recuse a entregar o passaporte? Eu sei que é uma pergunta retórica, mas seria se declarar culpado no primeiro minuto. Ou seja, todos estão em fuga. Sanches se agarra à cadeira da Moncloa porque é o último reduto de salvação que lhe resta. Ele joga com mentiras, com promessas falsas, com a questão da moradia, com decretos-lei que ele sabe que não vai conseguir aprovar no parlamento porque não tem maioria. Mas ele já nos anunciou isso há meses, não se pode negar.
Estou disposto a governar sem o legislativo, ou seja, desprezando a soberania popular e a instituição que a representa. Esse Sanches, um sátrapa, um ditador em potencial, que tem algumas limitações, porque a Espanha resiste em deixar de ser um país democrático. Mas tem um presidente que age como se vivesse em uma ditadura. E então ele faz e desfaz mentiras uma atrás da outra, porque não tem capacidade de legislar nada. E sua esposa, que curiosamente também está desaparecida da vida pública há alguns meses, quando antes aparecia o tempo todo. Se for confirmada, e eu acho que já está mais do que confirmada, sua dupla nacionalidade dominicana, provavelmente ela acabará tendo que viajar com o passaporte dominicano, se isso for possível. Estamos nas mãos de uma máfia organizada que tem e controla os bastidores do poder na Espanha a partir da Moncloa e que está apodrecendo os alicerces da democracia espanhola. Por isso é tão urgente que o povo espanhol se manifeste, porque estamos indo na mesma direção que a Venezuela há 25 anos. Eu me lembro dos meus queridos amigos venezuelanos quando o bolo, que eles chamavam de bolívar, quase tinha paridade com o dólar e hoje é uma moeda lixo. Não vale nada, porque o grande negócio é feito em dólares, para isso sim eles gostam dos americanos. E Baltazar Garzón recebeu em dólares, no dinheiro desprezível dos Yankees, foi aí que Baltazar Garzón e Monedero receberam, e o financiamento do Podemos. Essa é a questão. A grande mentira é que existe um povo debaixo da bota de um ditador que está sangrando. Por isso é tão urgente que todos os presos políticos sejam libertados. E isso deveria ser uma prioridade para Donald Trump. Porque até que o último esteja na rua, todos estão condenados ao silêncio para não prejudicar quem ainda está lá dentro. Todos na rua e começaremos a conhecer a verdade. Mas Trump tem a obrigação de dar passos um pouco maiores na transição para a democracia, para dar esperança a esse povo que viu uma luz no fim do túnel, depois de tantos anos de perseguição, opressão, de maldade governamental. Essa luz de esperança precisa ser alimentada, Sr. Trump, e para isso precisamos avançar. Que vejam mais de perto o fim do túnel, isso é imprescindível. E todo mundo, Senhor Presidente dos Estados Unidos, está de olho no senhor. O senhor tem duas opções: cumprir e facilitar a democracia plena na Venezuela ou não cumprir e ficar apenas com o petróleo. Seria um erro histórico, senhor presidente. Mensagem direta. Eu concordo com dar passos mais largos. Você também concorda, Andrés? Claro, claro que sim. Na verdade, a questão da libertação dos presos políticos seria um bom primeiro passo e um bom primeiro sinal de que desta vez é diferente. E não que os soltem aos poucos, mas que soltem todos, a liberdade plena de todos, essa é a exigência que temos. E veja que na Venezuela nós temos visto um jogo macabro nos últimos anos, que nós chamamos de porta giratória. Que o chavismo costuma soltar 40 venezuelanos presos políticos e nessa mesma semana prende 100 novos presos políticos. Então, o que vai ser a prova de fogo, como vocês dizem aqui, é que nos próximos dias não ocorram novas detenções injustas, que não sejam sequestrados novos presos de consciência, como dizemos na Venezuela, por pensarem diferente ou serem opositores, voltam a ser levados a centros de tortura. Mas que haja liberdade plena para esses presos políticos e que não existam novos presos políticos. E outra coisa também seria que víssemos uma mudança nas Forças Armadas. Infelizmente, as Forças Armadas na Venezuela foram afastadas do seu papel constitucional. Nós temos um artigo muito específico, que é o 328, que diz que as Forças Armadas são um componente profissional, sem militância política. Você vê um desfile na Venezuela, qualquer desfile militar, de qualquer data cívica, você vê militares venezuelanos gritando palavras de ordem ideológicas, como pátria, socialismo ou morte. Seria outro bom sinal se acabasse a utilização e a instrumentalização ideológica das Forças Armadas e que voltassem a ser uma instituição a serviço de todos os venezuelanos. Que comecem também a desmobilizar as bandas paramilitares que o chavismo armou sob a proteção do Estado e que cometeram crimes contra todos os venezuelanos com absoluta impunidade por serem próximos ao regime chavista. Na Venezuela, nós os chamamos de coletivos. E eu sei que aqui na Espanha, a palavra coletivo tem uma conotação diferente, mas na Venezuela, coletivo se refere a bandos armados, paramilitares, de guerrilheiros urbanos armados pelo chavismo, que cometem crimes contra todos nós com total impunidade. Desmobilizá-los, desarmá-los e persegui-los seria um bom primeiro sinal de mudança genuína na Venezuela. Há quanto tempo você está na Espanha, Andrés? Eu cheguei no dia 19 de agosto de 2024, faz 1 ano e meio.
Então vou te contar uma loucura, nada a ver com isso. Falamos de esporte, mas é mais sobre dinheiro. Como é que pode no nosso país a Supercopa da Espanha de futebol é realizada desde 2019 na Arábia Saudita? O que você acha disso? Não entendo qual deve ter sido a origem da tradição. Não existe tradição, não existe tradição. Em 2019 decidem que a Supercopa Espanhola de futebol entre times de futebol espanhóis, em vez de ser realizada na Espanha, será realizada na Arábia Saudita. E todo ano é a mesma coisa. Júlio Salinas, jogador do Barça, disse basta e gravou este vídeo. É polêmico? Que a Supercopa seja jogada na Arábia é uma merda. Essas declarações foram feitas por Iñaki Williams, embora depois ele tenha dito que talvez não tenha escolhido a palavra certa. Mas no fundo é o que absolutamente todos nós pensamos. Há um detalhe que talvez vocês não tenham notado. Outro dia, nas partidas de Barça e Real Madrid, todos no estádio usavam camisas com o escudo alterado. No caso do Barça, não exibiam a cruz de São Jorge, símbolo da cidade e da Catalunha. No lugar, tinham colocado uma faixa ou na horizontal ou uma faixa na vertical, mas nunca a cruz. No caso do Real Madrid, também não usava a coroa que representa a monarquia espanhola de tradição cristã. A explicação que eles dão é que, em um país islâmico, qualquer exibição ou símbolo que não esteja relacionado ao Islã é proibido. E eu pergunto a vocês, amigos, o dinheiro vale para tudo? O Barça e o Real Madrid não deveriam impor limites e recusar aceitar mais situações? Porque eu digo a vocês que o único beneficiado aqui é a Real Federação Espanhola, que ganha 26 milhões de euros. O Barça e o Madrid ganham 7 e o Atlético 2. Se essas partidas fossem jogadas lá, de volta como eram antigamente, você ganharia até muito mais. Carlos, isso foi inventado pelo Gerard Piqué em troca de uma comissão de 40 milhões e agora já ficou definitivo. A Espanha é um país onde a volta ciclística começa na França ou em Portugal, onde a Supercopa de futebol é realizada na Arábia Saudita. Bom, nós somos muito complicados. Eu, se fosse o Andrés, não entenderia muitas coisas. Como você explica isso, Carlos? Antes, preciso fazer uma observação. Júlio Salinas foi jogador do Barça, mas fez sucesso na minha terra, no Deportivo de La Coruña. Para mim, ele sempre será do Barça, mas tudo bem. Essa é a minha observação. Me parece ridículo. Ou seja, da mesma forma, são tiques muito preocupantes. Lembre-se que Nicolás Maduro decidiu que o Natal na Venezuela começava em março, para que os venezuelanos pensassem em outra coisa. Agora, imagine se nos dizem, vamos fazer as procissões da Semana Santa no Marrocos, mas estamos malucos da cabeça. É a Recopa da Espanha, são 4 times espanhóis. Não vamos para um país especialmente democrático, eles vão atrás de dinheiro. E se tudo vale dinheiro, se os princípios de um país, se a dignidade de um país tem um preço e é cobrada em dinheiro, esse país não tem dignidade, não tem princípios, não tem vergonha. E é isso que está acontecendo. Há um presidente da federação que continua com uma história que Gerard Piqué inventou para ganhar muito dinheiro, e para isso ele sacrifica. E nós, espanhóis, temos que assistir essa final pela televisão lá da Arábia, porque um senhor quis assim, em troca de vários milhões. Isso não está certo. Isso não está certo. Ou se tem princípios ou não se tem. Se tem um preço, não são princípios. Só queria te fazer um comentário breve sobre isso. E é que, no tempo em que estive aqui, notei que justamente esses partidos como o Podemos, que se dedicam a branquear a ditadura chavista e a xenofobia contra a diáspora venezuelana, são partidos que, ao mesmo tempo, tentam vender uma espécie de lenda negra ou de suicídio identitário, de fazer com que as pessoas sintam vergonha do que são ou sintam vergonha da própria história. Acho que não há razão para acreditar nessa lenda negra. Eu acho que a Espanha é um país maravilhoso, com uma história repleta de feitos gloriosos, além de suas fronteiras, e é um país do qual devemos nos orgulhar muito. Então, essas pessoas que sempre procuram a destruição do que somos, são as pessoas que não devemos permitir que ganhem essa batalha cultural. São aqueles que, quando toca o hino em uma partida, em uma final de futebol, vaiam. É disso mesmo que estamos falando.
Bem, e Júlio Iglesias, antes de você ir, que você dedicou toda a sua vida ao mundo da arte e da música, Carlos. Júlio Iglesias, senhores, nosso artista mais querido, 2 ex-funcionárias o denunciaram por agressão sexual. O Ministério Público está decidindo se entra ou não, se é da sua competência ou não, porque os fatos ocorreram em 2021, fora da Espanha. Mas, claro, no momento em que aconteceram, Júlio Iglesias já teria 70 e muitos anos, agora já está com 82. Como você entende isso, Carlos? Porque antes foi Plácido Domingo. Já tivemos outros casos recentes. Tem gente que começa a lançar a palavra de ordem, eu vejo assim. Eu imagino um senhor de 80 anos que tem as mãos bobas e quase dá vontade de rir. Você brinca com ele e vai embora. Por que denunciá-lo no tribunal? Vamos por partes. Não existe nenhuma denúncia em nenhum tribunal. As supostas vítimas não denunciaram nada. Não existe denúncia nem na República Dominicana, nem nas Bahamas, nem na Espanha. É uma denúncia de um meio de comunicação, não de qualquer meio de comunicação. É um meio a serviço do sanchismo. O jornal Ponto é, curiosamente, nos piores momentos do sanchismo, apareceu uma denúncia na época contra Plácido Domingo, que também não levou a lugar nenhum, mas prejudicou profundamente a imagem de um grande artista a nível mundial, que sempre representou a Espanha. Depois tentaram destruir, há muito pouco tempo, a imagem de Adolfo Suárez. Uma senhora disse que Adolfo Suárez havia tentado agredi-la há 50 anos. E agora Júlio Iglesias. Agora não estamos debatendo sobre os aliados etarras de Sanches, não estamos falando das concessões aos separatistas catalães, nem sobre os orçamentos, nem sobre o financiamento. Agora todos os meios de comunicação estão focados em Júlio Iglesias. Não sei se Júlio Iglesias fez isso ou não fez. Eu conheci Júlio Iglesias porque organizamos vários shows dele na Galícia. Todos eles, tenho que dizer, foram maravilhosos. E sim, tínhamos problemas com as mulheres para tirá-las do camarim, porque queriam entrar à força. E o pobre Júlio, de verdade, passava por situações realmente difíceis. Eu não sei se ele é culpado ou não. O que eu sei é que não existe uma denúncia, e que eu não aceito denúncias de um meio de comunicação tendencioso, como é o jornal de escolar, o El Diario.es. No momento em que for apresentada, que deveria ser obrigatório para que um meio de comunicação lançasse essas denúncias ao ar, contar pelo menos com uma denúncia da suposta vítima. Porque senão qualquer um pode dizer qualquer coisa, como essa senhora sem vergonha que denunciou Adolfo Suárez 50 anos depois. Olha, não me venha com essa, não podemos causar esse dano gratuitamente, porque não há garantias de presunção de inocência de nenhum tipo. Júlio Iglesias está sendo condenado em muitos meios de comunicação espanhóis e imagino que a partir de amanhã em muitos meios do mundo. Por algo que não sabemos se ele cometeu ou não cometeu. Sabemos que não há denúncia das supostas vítimas e sabemos que Júlio não abriu a boca. Estão apedrejando ele. Alguns puxa-sacos sanchistas se dedicam a espalhar isso em todos os debates de televisão dos quais participam. É uma forma de criar uma cortina de fumaça que afaste do debate público a vergonha do sanchismo. No dia em que houver uma condenação, no dia em que houver uma denúncia, e se provar que Júlio fez isso, serei o primeiro a desprezá-lo, mas até lá não vou participar do linchamento do artista mais internacional que temos, que leva a bandeira da Espanha com orgulho pelo mundo todo, e que até hoje, com essa história ou não, era irrepreensível. É até aí que posso ir. Vamos para a redação. Susana Gás, últimas informações. Um abraço para todos da redação do Castelão Confidencial. A cada dia somos mais e a cada dia recebemos mais mensagens e mais opiniões dos nossos confidenciais que já estão ao redor do mundo. Femi diz que Pablo Iglesias, e isso é um lembrete, junto com o Bildu, votaram em 2015. Eu relembro vocês, para que esses presos de Maduro não fossem soltos. Ao que Vera Lúcia, que também é uma confidencial e nos acompanha todos os dias, diz o seguinte: aqueles que ouviram seus cantos de sereia votaram neles em massa. Vocês têm toda a razão. Naquele momento eram jovens descontentes. Por sorte, agora já perceberam o erro que cometeram. LM diz que a cada dia temos mentes mais abertas graças a programas como estes. Obrigada, Albert. Obrigada aos debatedores que, além de darem opiniões diferentes, também ampliam nossa mente.
Débora diz que justiça do Altíssimo para todos esses malvados desses regimes terríveis de ditaduras e comunismo que não sei se vocês percebem, mas aqui também há uma ditadura disfarçada, mas é uma ditadura e cada vez fica mais evidente. Grapa diz que sua dúvida, e isso é uma pergunta que ela nos faz, é quem protege Hugo Carvajal dentro da prisão para que os narcotraficantes não acabem com ele antes que ele revele tudo. Deve ter uma área ou uma prisão privilegiada. Também preciso dizer para vocês, Albert, que vários autônomos nos escreveram e nos ligaram preocupados por uma manchete que diz que o Supremo Tribunal autoriza que os autônomos que tenham dívidas com a Previdência Social não recebam pensão por incapacidade permanente, nem mesmo solicitando adiamento. Bom, então não se preocupem porque vamos tratar desse assunto em breve. Também o nosso amigo José Antônio nos enviou uma foto em um muro muito ilustrativa onde diz: distribuem medo para nos vender segurança e nós pagamos com a liberdade. E aqui encerramos. Albert, é muito importante, queridos amigos confidenciais, que vocês possam nos seguir em todos os nossos canais, principalmente nos canais de informação, Castillón Confidencial, Confidenciales Castellón, para estar bem informado, e também o nosso jornal digital com todos os nossos artigos e também todas as notícias de Albert Castillón. É castellonconfidencial.com. Muito obrigada, Albert. Muito obrigado. Vamos pegar o Gran Quarteaga e o Diosdado Cabello e vamos encerrar este capítulo. Andrés, vamos ver isso em muito pouco tempo. Você vai ver. Você aposta na eliminação direta? Eu aposto que sejam levados à justiça e paguem pelos seus crimes, que não existe impunidade na Venezuela. Não se trata de retaliação ou de vingança, como alguns dizem. Trata-se de uma ação reparadora, de que as famílias dos torturados e assassinados vejam os algozes de seus filhos atrás das grades. Quero isso após um julgamento justo com todos os crimes expostos. Justiça, como quer a imensa maioria dos venezuelanos, contra essa quadrilha de criminosos que se dedicou a saquear, destruir e empobrecer o nosso país. E não como o Granco, que no verão passado... Carlos, você esteve perto dele, ele fez o caminho de Santiago pela sua terra, um assassino torturador, o carniceiro de Maduro, proibido de entrar na Europa, e lá mostrando nas redes o caminho de Santiago. Que vergonha! É preciso saber quem o convidou e quem estava com ele, pois pessoas assim nunca viajam sozinhas e têm contatos. É vergonhoso, a Galícia não merece isso. Milhares e milhares de galegos emigraram na sua época para a Venezuela, foram recebidos de braços abertos. Eram pessoas que foram trabalhar, deram duro, construíram sua pequena fortuna e retornaram à Espanha, deixando parte do coração. Naquela terra querida, muitos filhos e netos daqueles emigrantes nos sentimos orgulhosos desse povo. Desse povo que hoje levanta sua voz e pode levantá-la porque alguém deu um passo à frente, alguém que entendeu que o direito internacional era apenas uma desculpa para proteger um tirano. Esse homem se chama Donald Trump. Ele pode ter muitos defeitos, mas tomara que ele intervenha no Irã também para impedir que continuem matando inocentes nas ruas por reivindicarem liberdade. Para mim é uma honra compartilhar este programa com Andrés e a sua resposta, a que você acabou de dar, te honra. Buscar justiça, não vingança, porque é isso que nos diferencia dos tiranos assassinos. Eles te eliminam, te executam ou te dão um tiro na nuca. Vocês pedem justiça e o povo espanhol honesto, aquele que realmente ama vocês, aquele que não arrisca nada além de acompanhar vocês no sofrimento para chegar ao final do caminho. Esse povo tem orgulho de pessoas como você, Andrés. Eu te mando um forte abraço e foi uma honra estar com você neste debate. Querido, um grande abraço. Conto com você, Andrés, e um abraço imenso. Continuamos na luta até a libertação da Venezuela e da Espanha, Carlos. Nos ajude. Deixe-me dizer uma coisinha antes. Já estava achando estranho você se despedir sem dizer quero acrescentar algo. Isso é muito seu. Já que sei que um dia você vai me demitir, que ao menos tenha um motivo. Quero mandar um forte abraço aos trabalhadores do campo espanhol, aos nossos agricultores, que estão sendo prejudicados por esse acordo com o Mercosul, que pretendem trazer produtos para competir com os nossos, que não têm garantias sanitárias, que chegam com preços baixos porque vêm de países onde os trabalhadores não têm nenhum direito, onde são usados produtos que envenenam os espanhóis. E é contra isso que nossos agricultores têm que lutar.
enquanto enfrentam todo tipo de obstáculos para poder produzir, para poder vender. Eles não conseguem competir em preço, pois a exigência na Espanha é altíssima. Essas pessoas do campo, que representam o melhor da Espanha, que colocam o alimento na nossa mesa todos os dias, há tanto tempo, a essas pessoas mando força e ânimo. E algum dia esse acordo do Mercosul será um pesadelo que vamos superar, mais cedo do que tarde. Estamos com eles. Amanhã vamos conversar com agricultores, amanhã vamos tratar do Mercosul aqui no programa. Um abraço para vocês dois, se cuidem, amigos, obrigado. Carlos, Marcos, Andrés Villavicencio, bem, uma saída, uma luz no fim do túnel, se você tem dívidas que te sufocam. Hoje temos um depoimento excepcional. Você está ouvindo o Castilhão Confidencial. Vocês não sabem como nos dá energia saber que pessoas que estão passando por dificuldades na Venezuela, em Caracas ou em outra cidade, nos tomam como referência informativa. Muito obrigado, AB. Você sabe quem é. Obrigado por essa mensagem. Estamos imensamente agradecidos, e eu digo isso em nome de muitos venezuelanos, de que a corrupção tenha sido exposta através desses canais independentes, que não devem nada a nenhum partido e nada a nenhum governo. Obrigada por ser a voz de tantos venezuelanos. Você nos dá energia com essa mensagem, de verdade. Muito obrigado a você por estar do outro lado. Espalhem a palavra e façam esse canal continuar crescendo como tem acontecido nos últimos meses. Bom, e sobre o agasalho do Maduro, ontem comentamos que o time de futebol do Mallorca na Espanha, todos os jogadores usaram o famoso agasalho cinza da Nike do Maduro e dizíamos, que falta de graça. Os debatedores me diziam, bom, talvez não era esse o significado que o Mallorca Clube de Futebol queria passar. JM Estrada esclarece isso. O agasalho do Maduro, hoje mesmo, é o agasalho mais vendido no mundo. Se perdermos o humor, perdemos tudo. E a ironia sempre foi sinal de inteligência. Estou com você, você tem toda a razão. Outra coisa é que te garanto que você não vai me ver com esse agasalho, mas tudo bem. Sim, não perder o humor é fundamental, absolutamente. Bom, mais coisas. Havia um homem chamado Viktor Frankl e ele esteve em vários campos de concentração nazistas. Esse homem neurologista, psiquiatra, filósofo austríaco. A logoterapia, uma das formas de análise, foi criada por ele. Por que estou contando isso para vocês? Porque Ernesto me deixou uma citação desse tal Frankl que vale a pena ouvirmos. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Não podemos mudar a situação. Se não está em nossas mãos mudar uma situação que nos causa dor, sempre poderemos escolher a atitude com que enfrentamos esse sofrimento. Viktor Frankl. Obrigado, Ernesto. Com certeza essa citação tem muito a ver com o que Loren nos contou aqui, que ficou 4 anos na cova e dizia, não, mas eu mudei minha mentalidade e até aprendi coisas e eu estava em outro lugar. Ou seja, a atitude estando em um espaço fechado, torturado dia e noite. E ele aprendeu... Bom, eu aprendi muito mais entrevistando ele do que o que ele nos contou. Bom, nós gostamos muito, obrigado, Ernesto. E há muitos memes, por exemplo, de Oriol Junqueras, aí tem um em que ele aparece, caso não esteja no YouTube, como um pirata levando o tesouro com a bandeira da Espanha. Pois é, se passaram centenas de anos e os piratas ainda existem. Muitos governam, nada mais, nada menos. Bom, e antes de agradecer, tem uma música do Maduro que eu gostei. Tem muita sensibilidade. Foi feita por inteligência artificial e quem mandou foi Pilar. Imaginem o Maduro na cela.
mesmo que você seja virtual, porque temo muito que aqui existam pactos, acordos. Olhem, vamos ver o Maduro sair da prisão antes de deixarmos essa profissão, você vai ver. Maduro é um sobrevivente, muito pouco inteligente, mas um animal selvagem, perigoso e capaz de tudo. E agora ele trairia a própria mãe por algumas horas de liberdade. Bem, muito obrigado, Maria de la Paz Peinado, pela sua doação. Beatriz Vasques e Benito Garcia Navarro. Muito obrigado, Benito. Você é muito gentil, vocês nos ajudam a manter o barco à tona. Amanhã tem mais. Espero vocês na trincheira. Um abraço a todos. Para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial de Albert Castillón.